Se você realmente quiser saber quem será o anticristo, quem será o homem da iniquidade, de onde virá o homem vil, qual sua origem, qual será a sua maneira de agir, de atuar aqui nesse mundo, para saber essas coisas, você precisa meditar de maneira profunda na palavra de Deus. Vídeos que dão explicações rasas são vídeos de geopolítica sensacionalista. E a maior parte dos pastores e teólogos sérios do nosso país, a maior parte dos teólogos sérios contemporâneos, eles não conseguem discernir quem é o anticristo. Por quê? Porque eles não meditam de maneira profunda na lei, nos salmos e nos profetas. Para entendermos, queridos, quem é o anticristo, qual sua origem e a sua maneira de oprimir as nações, nós precisamos consultar muito mais a lei, os salmos e os profetas do que o Novo Testamento. Agora, para você entender melhor o que eu estou dizendo, as revelações sobre o homem da iniquidade, elas foram dadas na palavra de Deus como revelações em camada. Todas as revelações a respeito da salvação em Jesus Cristo está fácil, está clara e patente aos olhos de qualquer pessoa simples. Mas as revelações mais profundas na palavra de Deus, como essa informação a respeito do anticristo, nós precisamos meditar de maneira profunda e fazer o quê? Conexões. A lei, os salmos e os profetas têm a linguagem exata, tem a legenda exata para que entendamos as revelações que foram dadas para João em Apocalipse, por exemplo. Deus tem tesouros preciosos. Tesouros preciosos, tesouros esses a revelar ao seu coração. Só que a maior parte dos cristãos preferem acompanhar vídeos de especulações, vídeo sensacionalista, porque, infelizmente, o ser humano está acostumado com a emoção rápida. A humanidade atual está acostumada com dopamina, com teorias da conspiração sem a palavra de Deus. Esse aqui é o terceiro vídeo da série, falando a respeito da origem do homem da iniquidade. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, é impossível você compreender a evolução, as camadas de cada uma dessas revelações, porque o anticristo, ele não virá da Europa, o anticristo não virá de um conglomerado de homens do governo dos Estados Unidos. O anticristo não são esses homens da tecnologia, o anticristo não é o atual vice-presidente dos Estados Unidos. O anticristo, ele virá da Síria, de Nínive. E no vídeo de hoje nós vamos continuar nessas camadas de revelações. Seja muito bem-vindo a mais essa série de mensagens do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O vídeo anterior é fundamental para você compreender as informações que eu vou deixar nesse vídeo aqui. Se você não assistiu os 2 primeiros vídeos dessa série, certamente você ficará perdido, você ficará perdida, minha irmã, porque compreender a evolução dessa revelação ou as camadas dessa revelação é fundamental. Eu vou dividir essa série de mensagens em vários vídeos, por quê? Porque para saber quem é o anticristo, para saber do povo que surge o anticristo, você precisa meditar na lei, nos salmos e nos profetas. Bom, entendendo isso, entendendo a importância dos vídeos anteriores, olhando para a geopolítica atual, nós vemos a confirmação da maravilhosa palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para o cenário mundial hoje, existem 3 ordens específicas que brigam pelo domínio do mundo, que brigam pelo governo do mundo. Existe uma ordem chamada de globalismo, que são todas essas bobagens que estabelecem pecados, que estabelecem ideologias. Nós até conhecemos essas ideologias como política à esquerda. Existe também a nova ordem internacional, que é conhecida como política à direita, que a maior parte dos cristãos não sabem disso, que é a política à direita que está estabelecendo a nova ordem
internacional. Por quê? Porque a política à direita financiou a política à esquerda para desestabilizar as nações, para quebrar a soberania das nações. Por quê? Porque agora, em 2025, nós estamos vendo o início da nova ordem internacional travestida de política à direita. Aí você vê 3 ordens específicas. Não perde essa parte importante, porque eu não posso ficar repetindo isso durante o vídeo. 3 ordens específicas que estão lutando para dominar o mundo. Primeira ordem, o globalismo, a chamada política à esquerda. Segunda ordem, a nova ordem internacional que está entrando agora de cabeça, mostrando a sua cara, inicialmente, através do presidente dos Estados Unidos e de todo o sistema tecnológico que está sendo montado, chamada de política à direita. Primeira, nova ordem, chamada de globalismo. Segunda ordem, chamada de nova ordem internacional. E a terceira e mais poderosa e mais silenciosa ordem, chamada de Ordem Arábia Islâmica, ou Ordem Arábica Islâmica. Se você não guardou essa informação, volta ao vídeo e assista de novo. Não vou repetir a respeito dessas 3 ordens. E por que essas 3 ordens brigam pelo poder, brigam pela hegemonia ou brigam pelo controle de todo mundo? Porque a ideia dessas 3 ordens é tentar estabelecer um governo único mundial. A primeira ordem, globalismo, que eu te falei, quer estabelecer uma espécie de socialismo e comunismo. A segunda ordem quer estabelecer um mundo perfeito, eliminando as pessoas através de medicamentos, e eu já falei aqui nos vídeos a respeito da farmaqueia, tem vídeos aqui falando a respeito dos medicamentos que estão sendo criados através de enfermidades para reduzir a população, nova ordem internacional. Só que a ordem arábica da grande religião, essa é uma ordem que está sendo estabelecida de maneira silenciosa para o Ocidente, só que está crescendo cada vez mais no Oriente Médio e está o quê? Dominando alguns países da Europa. E por que eu estou te explicando tudo isso? Porque se nós entendermos a geopolítica atual e essa terceira ordem que eu expliquei para você, que vem da grande religião, eles querem estabelecer um novo califado. Por quê? Porque a descendência de Esaú com Ismael, ou a descendência misturada de Edom com Ismael, é uma descendência que sempre fez oposição ao povo de Deus ao longo da história. O espírito do anticristo está usando essa terceira ordem, e em um determinado momento, essa terceira ordem surgirá com o homem da iniquidade. Agora, queridos, esse é um vídeo aqui raríssimo aqui no canal, porque esse é um vídeo para você assistir umas 3 ou 4 vezes. Porque se você entender essa geopolítica que está acontecendo hoje nas nações, você vai entender o vídeo que eu vou mostrar aqui para você hoje, a meditação do vídeo de hoje. Então, o anticristo, ele vem da descendência de Esaú com Ismael. E se você não meditar na lei, nos salmos e principalmente nos profetas, você não vai perceber isso. A palavra contra Esaú ou a palavra contra Edom está sendo dada em quase todos os profetas. Por quê? Porque o homem da iniquidade vem da descendência de Esaú com Ismael. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler os versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13 dizem assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Está na sua tela o versículo 12. Por que o versículo 12 está na minha tela, irmão Paulo? Porque você precisa entender para onde foi enviada a carta. Para Pérgamo. Talvez esse nome para você não tenha sentido nenhum. Só que Pérgamo hoje é conhecida como uma região específica da Turquia. A atual Turquia, antigamente, existia uma região chamada de Pérgamo. E aí você pensa assim, tá bom, irmão Paulo, por que eu preciso saber que essa carta foi escrita? Essa carta foi enviada a Pérgamo, uma das 7 igrejas de Apocalipse, porque hoje é a Turquia. Agora, não esqueça dos vídeos anteriores. Você lembra da onde eu falei que era o Império Assírio? Ou quais eram as regiões que constituíam o Império Assírio?
As regiões que constituíam o Império Assírio são parte do Iraque, Síria, Turquia e Irã. E, amados irmãos, isso aqui é aula de geopolítica bíblica. Essa é uma aula de geografia bíblica pura. Por quê? Antigamente o Império Assírio foi um dos maiores, se não o maior império e mais cruel império que fez oposição ao povo de Israel. E aí nós vemos que quando esse império ele estava em evidência e ele acaba caindo, Deus levanta o profeta Naum para proferir palavras. E o profeta Naum ele diz o seguinte: de ti Nínive, de ti capital da Assíria, virá um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Uma clara referência ao anticristo. Só que se você entender que a linguagem geográfica antiga nos aponta para compreendermos o que Deus está nos mostrando agora com o estabelecimento da geografia atual, você tem que perceber isso. O que, irmão Paulo? Antigamente a Assíria era um império poderoso. Só que, quais são as regiões atuais que eram a Síria? Parte do Iraque, parte da Síria, parte da Turquia e Irã. Entendendo isso, grava bem os nomes desses países e você vai entender o objetivo do vídeo de hoje. Volta agora para o versículo 12. Olha o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Irmão Paulo, onde é Pérgamo hoje? A região da Turquia. Agora, a carta foi escrita para uma região que hoje nós conhecemos como o país da Turquia. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora, queridos, o que nós entendemos com esse texto? Que Satanás, ele tem um trono estabelecido na região que antigamente era conhecido como Pérgamo. Ou seja, Satanás, ele estabeleceu o seu trono, e essa é uma linguagem espiritual, porque nós vemos que a Turquia e os países que estão ao redor da Turquia são aqueles que promovem opressões, porque a grande religião ela é muito forte naquele lugar. Quer saber outro detalhe? Esses países que eu mencionei para você, Iraque, Síria, Turquia e Irã, são países que vão ganhar proeminência no final dos tempos. Você sabe por quê? Porque a grande religião ela está crescendo cada vez mais em todo o mundo. A ideia da grande religião é montar um califado e fazer um governo mundial. E eles estão esperando o Messias deles, o chamado Mahdi. Faça uma pesquisa a respeito de quem é o Mahdi, daqueles que esperam através da grande religião. O Mahdi é o Messias dessa grande religião. E se você meditar um pouquinho ou conhecer um pouquinho a respeito dessa espera de todos os religiosos dessa religião, você vai ver que é muito semelhante à descrição do homem da iniquidade descrita na lei, nos salmos e nos profetas e também no livro de Apocalipse. Agora, queridos, o trono de Satanás está onde? Na Turquia, em Pérgamo. Por quê? Porque o anticristo, ou o espírito do anticristo, sempre levantou o povo de Esaú, o povo de Ismael, para fazer oposição ao povo de Deus. E talvez você esteja pensando, mas não tem nada a ver, irmão Paulo. Esaú com Ismael não tem nada a ver. Assista aos vídeos anteriores para você saber que em um determinado momento da história, Esaú se misturou com as mulheres ismaelitas. Queridos, Satanás sempre levantou uma descendência de Abraão para fazer oposição a outra descendência de Abraão. Sabe por quê? Porque Satanás sabe de um dos princípios mais importantes em uma batalha. Casa dividida não subsiste. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós encontramos? Nós encontramos um povo que é chamado de irmão de Jacó, que não se posicionou como se fosse irmão de Jacó. Agora, vai lá comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 21, que diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu te conduzi lá para a história de
de Isaac e de Rebeca. Por quê? Porque Isaac e Rebeca, eles tiveram 2 filhos que eram gêmeos. Só que o texto vai nos mostrar que esses 2 filhos gêmeos já começaram a batalha no ventre de sua mãe. Irmão Paulo, eu só quero saber quem é o anticristo. Por que eu preciso saber a respeito disso? Porque entender a história de Jacó e Esaú é fundamental para que você saiba quem é o homem da iniquidade. Por quê? Porque tem muita gente pensando que o anticristo vai nascer de qualquer um império mais recente ou vem de Roma. Tem muita gente que pensa que tem muita gente que ainda pensa que o anticristo vem de Roma. Não, é o ressurgimento do Império Romano, não entendeu nada. Agora, a briga é antiga. O espírito do anticristo está formando um exército há gerações. Esse exército já foi chamado de Assíria. Esse exército já foi chamado de Império Otomano. Esse império ou esse povo já foi chamado de povo turco. Nós conhecemos hoje com um outro nome, o nome da grande religião. Esse grande exército está sendo criado desde a época dos patriarcas. E se você não entender essa história inicialmente, você não vai ter fundamento para saber quem é o homem da iniquidade. Agora, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era o quê? Estéril. Versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre. 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti. Se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Qual que foi a palavra de Deus dada a Isaac e a Rebeca? A palavra que Deus tinha dado a este casal foi a seguinte: o mais velho deverá servir ao mais novo. Por que, irmão Paulo? Porque esse foi o desígnio estabelecido por Deus, porque Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, o que ele fez? Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. E mais pra frente eu vou estar falando a respeito dessa eleição. Agora, 2 nações, 2 povos estão no seu ventre. E o mais velho servirá ao mais moço. Agora presta atenção quem é o mais velho. Versículo 24. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Eles eram gêmeos. Versículo 25. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso que lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. O que eu estou mostrando para você? A origem da briga, a origem da contenda. Por quê, queridos? Porque a origem da briga e da contenda vem aqui. Agora, é bem verdade que não foi a partir disso aqui que o espírito do anticristo começou a agir na vida dos patriarcas. Por quê, queridos? Porque se você retroceder um pouquinho, você vai ver que um outro povo crescia. Presta atenção nisso. A história de Esaú e Jacó, eu sei que a maior parte dos irmãos que acompanham aqui o canal conhecem. Você sabe muito bem que Esaú rejeitou o seu direito de primogenitura. Além do mais, a Bíblia vai chamar Esaú de profano. Por quê? Porque ele rejeitou aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, rejeitou ser o primogênito segundo as bênçãos espirituais. E Jacó não é chamado de Jacó, ele não é chamado daquele que usurpa. Muita gente chama Jacó de usurpador, de ufanador, daquele que rouba. Na verdade, Jacó significa aquele que agarra as oportunidades. Às vezes ele deu um jeitinho, é verdade, mas ele não é chamado de Jacó por ser usurpador. Ele é chamado de Jacó porque ele é aquele que agarra. Agora presta atenção nisso. Sempre que Deus estabeleceu a linhagem da bênção, a linhagem da promessa, Satanás vem de um outro lado, da mesma descendência de Abraão, para tentar estabelecer uma linhagem para fazer a anti-obra. Eu já falei aqui no canal sobre a anti-obra. Ao longo da história,
o espírito do anticristo sempre levantou aqueles que iam fazer oposição ao povo de Deus. É a anti-obra. Então tinha as 12 tribos de Israel, também surgiram as 12 tribos de Ismael. Você lembra? Uma das maneiras do anticristo estabelecer a anti-obra foi através do quê? Do grande exército criado da descendência de Ismael. Aí um outro grande exército surge através da descendência de Esaú. Só que, queridos, ao longo da história, esses exércitos se misturaram. Agora, relembre comigo Gênesis capítulo 28, versículos 8 e 9. Sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, olha só o que Esaú fez. Versículo 9. Foi Esaú à casa de Ismael, e lá, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão e irmã de Nebaiote. Irmão Paulo, o que você está nos mostrando? Que em um determinado momento da história, o grande exército que surgia através de Ismael e o grande exército que existia através de Esaú se misturaram, e agora existe um grande povo que ao longo da história, que é uma mistura de Ismael com Esaú, é um grande exército que está promovendo a anti-obra. E o que é a anti-obra? O grande exército que cresce para em um determinado momento surgir o quê? O anticristo, o Mahdi da grande religião. E eu expliquei tudo isso para você, para que você compreenda algo fundamental, porque sem essas informações é impossível saber de onde virá o anticristo. Vai lá comigo em Obadias, e eu vou finalizar com Obadias, versículo 1. Obadias, capítulo único, versículo 1 diz assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus, a respeito de quem? De Edom. Quem que é Edom? Os descendentes de Esaú. A respeito de Edom, temos ouvido as novas do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Agora, o livro de Obadias, ele começa como um filme que se inicia a partir do fim. Por exemplo, provavelmente você já assistiu algum filme que começou do fim. Você vê ali uma pessoa muito velhinha, uma pessoa idosa, que começa a contar a sua história e ela retrocede. Eu acho que o filme do Titanic é assim. Uma senhora idosa que sobreviveu ao naufrágio, ela retrocede e começa a contar a história do começo. Esse livro de Obadias é exatamente assim. Por quê, irmão Paulo? Porque o texto está começando a partir da sentença que Deus enviou e que Deus vai promover contra Edom. Irmão Paulo, quando que Edom sofrerá com essa batalha? Quando Edom será extirpado, exterminado? Quando o Senhor levantará um exército para destituir Edom? Na batalha do Armagedon. Aquele grande exército de Gog e Magog, aquele grande exército, em sua maior parte, vem da grande religião. E o seu pastor famoso está dizendo o quê? Que é da China, que é da Rússia. Ainda que em um determinado momento esses países façam parte daqueles que vão se opor ao povo de Deus, quem realmente vai capitanear, quem realmente vai fazer oposição ao povo de Deus, em sua maior parte são os exércitos da grande religião. Agora, queridos, por que eu tenho certeza disso? Porque o anticristo vai vir estabelecer a marca da besta, e todos aqueles que fazem parte da grande religião que vão ter a marca da besta, todos esses, queridos, vão partir contra a nação de Israel e contra a igreja de Jesus Cristo, que vai estar pregando em todo o mundo. Se você não entender esse princípio, Obadias é um livro que começa do seu final. Começa falando a respeito do quê? Temos ouvido as novas do Senhor. O que são as novas do Senhor? Jesus Cristo é Senhor e Salvador. As boas novas, as boas notícias. E foi enviado um mensageiro às nações. O que esse mensageiro está dizendo? Primeiro, a respeito que existe um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Segundo, o mensageiro foi enviado às nações. Por quê? Porque quando Jesus Cristo voltar, ele vai estabelecer a ira do Cordeiro. Por que João Batista disse o seguinte: quem vos induziu a fugir da ira que se aproxima dessa terra?
Por que João Batista disse isso? Porque todo aquele que não recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a ira de Deus está sobre a vida dele. Só que vai existir o quê? A ira do Cordeiro. Quando Jesus Cristo voltar a arrebatar a igreja, ele volta para fazer uma limpeza na terra. Os profetas e o livro de Apocalipse dizem isso. Sabe aquele grande exército de Joel capítulo 2? Então, aquele grande exército que pula os muros, assaltam as casas. Quem que é aquele grande exército? É a igreja glorificada auxiliando Jesus no cumprimento da ira. Jesus Cristo pisa o lagar de sua ira sozinho, como diz Isaías, como diz o livro de Apocalipse. Porém, essa ira se cumprirá quando Jesus Cristo voltar e a igreja será ferramenta da ira de Deus com seus corpos glorificados. Aonde está isso, irmão Paulo? Lei, salmos e profetas. O livro de Obadias começa o quê? Do final. Eu finalizo o vídeo de hoje e no próximo vídeo nós vamos entrar propriamente. No próximo vídeo nós vamos meditar de maneira mais profunda no livro de Obadias para você entender que o homem da iniquidade, ele não vem diretamente. Primeiro será montado um sistema através da ordem globalista e através da nova ordem internacional. Acompanhe o que o atual presidente dos Estados Unidos e o atual homem que faz parte do governo, o grande homem da tecnologia, quais são suas ideologias e o que ele está planejando. Por quê? Porque antes da ordem que quer montar um califado se estabelecer, antes do anticristo aparecer para o mundo, primeiro se levantará 10 governantes, 10 reis, vai ser montado um sistema tecnológico e quando chegar no meio da grande tribulação, o anticristo aparece tentando montar um grande califado, um governo mundial da grande religião. Fica conosco no próximo vídeo, porque nós vamos continuar falando a respeito desse tema profundíssimo das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações. Até lá!